O céu escureceu com uma rapidez assustadora. Como se os próprios céus tivessem se ofendido. John Wesley segurava firme o corrimão de madeira do navio. Os nós dos dedos brancos de tanta força. Enquanto as ondas rugiam. E o vento uivava através das velas. O ano era 1736. Wesley, um jovem ministro anglicano, estava a caminho da Inglaterra, vindo da colônia americana da Geórgia. Sua missão na Geórgia era pregar o Evangelho e servir como pastor aos colonos. Mas agora, o oceano parecia decidido a pôr fim àquela jornada, engolindo-os por inteiro. Uma onda monstruosa se chocou contra o casco, lançando os homens pelo convés. O mastro gemeu sob a fúria do vento. Senhor, tem misericórdia, gritou um marinheiro. O coração de Wesley batia acelerado. Ele havia pregado sobre fé e salvação. Mas ali, diante da fúria da natureza, sentiu algo terrível, em dúvida. Sobreviveria? Será que sua confiança em Deus era real? Então, em meio ao caos, ele ouviu algo estranho. Não era o rugido do vento. Eram vozes. Ele se virou e viu um grupo de missionários morávios, calmos como águas tranquilas, reunidos em oração. Suas vozes erguiam-se em cântico, subindo acima da tempestade, como uma chama desafiadora contra a escuridão. Eles não gritavam, não desesperavam, cantavam. Wesley ficou atônito. O medo apertava sua alma. Mas naquele instante ele enxergou algo maior que o terror. A fé. Uma fé inabalável, que nem mesmo a fúria do mar poderia destruir. A tempestade durou horas. Mas o navio não afundou. Quando o céu enfim clareou, Wesley procurou o líder dos morávios. Vocês não tiveram medo? Perguntou. O homem sorriu com serenidade. Não. Confiamos em Deus. Seja na vida ou na morte. Essas palavras assombraram Wesley por meses. Embora pregasse havia anos, percebeu algo profundo. Sua fé ainda não estava completa. Aquele momento, aquele julgamento no mar, o colocaria num caminho que mudaria a sua vida para sempre. Era o início de uma jornada espiritual que o levaria ao coração do metodismo. Um movimento erguido sobre a confiança inabalável em Deus. Não importa a tempestade. E assim, John Wesley retornou à Inglaterra. Não mais apenas um pregador, mas um homem em chamas de fé. Um homem determinado a espalhar uma mensagem capaz de resistir a qualquer tormenta. Esta é a história de John Wesley, o homem que fundou um movimento que transformou a Inglaterra e inspirou milhões. Bem-vindo ao Café com Essência, onde mergulhamos na vida de figuras que moldaram a história. Hoje, viajamos pela vida de um homem cujo legado ainda arde séculos depois. Um homem que remodelou o cristianismo e a própria sociedade, John Wesley. Nascido em 1703 em Epworth, Inglaterra, Wesley lideraria um movimento que enfatizava a fé pessoal, justiça social e transformação de vidas. Mas como um garoto de uma pequena vila, se tornou o líder que mudaria o tecido religioso e moral da Inglaterra, e além? Fique conosco. John Wesley nasceu em 17 de junho de 1703, em Epworth. Foi o 15º de 19 filhos de Samuel e Susanna Wesley. Seu pai, Samuel, era sacerdote anglicano e reitor de Epworth. Sua mãe, Susanna, uma mulher disciplinada e profundamente espiritual, foi decisiva na formação do caráter do filho.
Ela garantiu que seus filhos recebessem educação religiosa rigorosa e orassem diariamente, criando um ambiente em que a fé não era apenas ensinada, mas vivida. Um episódio marcante de sua infância foi o incêndio na casa paroquial. Wesley, com apenas 5 anos, ficou preso no segundo andar, mas foi resgatado no último instante. Sua mãe passou a chamá-lo de um tição tirado do fogo, expressão bíblica que o acompanharia pelo resto da vida, como se fosse destinado a uma missão divina. Aos 10 anos, foi enviado para a Charterhouse School, em Londres, onde desenvolveu disciplina acadêmica. Mais tarde, estudou em Oxford, em Christ Church College, e aprofundou-se nos estudos religiosos. Ali, junto com seu irmão Charles e alguns amigos, formou o grupo que ficou conhecido como o Clube Santo, dedicado à oração, jejum, estudo bíblico e obras de caridade. Foram ridicularizados como metodistas pela disciplina meticulosa. O apelido, que nasceu como ofensa, acabou se tornando o nome de um movimento global. Em 1735, Wesley partiu para a Geórgia como missionário. Mas sua missão terminou em frustração. Na viagem de volta, porém, veio o encontro com os morávios. Na tempestade, experiência que o marcou profundamente. 2 anos depois, em 24 de maio de 1738, em uma reunião na rua Aldersgate, em Londres, Wesley viveu sua famosa experiência de conversão, quando seu coração foi, segundo suas palavras, e estranhamente aquecido. E isso lhe deu um novo propósito. Ele começou a pregar com ardor, muitas vezes ao ar livre, alcançando milhares que eram ignorados pela igreja oficial. Suas mensagens enfatizavam salvação pela fé, santidade pessoal e reforma social. Pregou mais de 40.000 sermões, viajando a cavalo por toda a Grã-Bretanha e Irlanda. Wesley não foi apenas pregador, mas reformador. Lutou contra a escravidão, defendeu reformas nas prisões, enfrentou o alcoolismo desenfreado de sua época. Em algumas vilas, décadas depois de sua pregação, a transformação ainda era visível. Bares e tavernas fecharam não por lei, mas porque já não havia procura. As pessoas haviam abraçado a mensagem de disciplina e fé, gerando uma mudança cultural que atravessou gerações. John Wesley morreu em 2 de março de 1791, aos 87 anos. Suas últimas palavras foram: "O melhor de tudo é, em Deus está conosco." Naquele momento, o metodismo já contava com mais de 135.000 membros e 541 pregadores. Hoje, são mais de 80 milhões de metodistas espalhados pelo mundo. Seu legado não está apenas nas igrejas que levam seu nome, mas em vidas transformadas pela sua mensagem. Seu foco em santidade, justiça social e educação continua a inspirar até hoje. O fogo de Wesley ainda arde. Sua história nos lembra que a fé e a dedicação de um só homem podem transformar o mundo. Achou interessante a história de John Wesley? Curti e bora compartilhar? Comenta. Vamos conversar nos comentários.